Olá, queridos e amados, mais uma manhã. Vamos dar prosseguimento às ministrações bíblicas que temos realizado na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Estamos estudando o capítulo 2. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo faz uma dissertação sobre o modelo do seu ministério. Eu vou ler o versículo 13, que diz assim: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crerdes. Amados e queridos irmãos, é notório essa consonância do ministério do apóstolo Paulo com a réplica que ele tem exatamente do comportamento da igreja em Tessalônica. Ele louva a Deus, ele reconhece o agir de Deus na vida desta igreja a partir do pressuposto do comportamento desses irmãos, como ele vai dizer logo no começo do versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Ou seja, Paulo está muito satisfeito com o resultado que ele tem entendido, que ele tem recebido da igreja em Tessalônica. Esses irmãos, de fato, irmãos, têm manifestado uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firmada nos ensinamentos de Deus. Isso referendo uma vida cristã. É importante, irmãos, quando a sociedade, o povo que não comunga da fé cristã, eles conseguem fazer uma leitura do nosso comportamento ético, moral, social, espiritual, e que esse comportamento ele está convergente com a palavra de Deus. É isso que Jesus vai dizer, que quando essas realidades elas são evidenciadas, nós nos tornamos o sal da terra e a luz do mundo. Então Paulo diz, incessantemente damos graças a Deus. Continuando, é que, tendo-vos recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, Paulo pontua, acolheste não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Paulo diz, olha, irmãos, eu glorifico o nome de Deus, porque não é a minha pessoa, simplesmente um modelo, eu não sou um popstar, em mim não está ou não provém a verdade como fonte, eu sou apenas um condutor dessa verdade. Apenas eu profiro, eu prego, eu ensino aquilo que o Espírito Santo me instrui. E eu tenho ficado satisfeito porque vocês têm observado que de fato eu sou um aprendiz e um discípulo, aquele que leva a mensagem da salvação. Então, vocês me recebem ou me receberam como sendo um portador da palavra de Deus, como de fato tem sido o meu ministério por onde eu estou andando. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, quando a igreja, quando os membros que compõem esse corpo de Cristo entendem que o seu pastor, que a sua liderança, são pessoas condutoras dessa verdade, que é normativa, poderosa e suficiente. Paulo diz, olha, vocês receberam a palavra que eu preguei, não como se fosse uma palavra de persuasão, simplesmente para massa de manobra, para extorquir, para escravizar a mente de vocês. Não, vocês receberam esta palavra que foi pregada através deste servo, como de fato ela é a palavra de Deus. Amados, é muito importante que nós venhamos fazer um divisor de águas. É muito importante que nós venhamos saber discernir o que é a palavra do homem, que a palavra do homem
ela vai estar sempre canonizada para uma satisfação própria, ela vai estar sempre canonizada para extorquir as pessoas. É o que João vai dizer: examine o Espírito que está falando. Então, quando um evangelho ele busca oprimir as pessoas, ele não provém de Deus. Agora, quando esse evangelho pregado, ele primeiramente tem um efeito na vida do expositor, do transmissor, quando aqueles que são condutores, quando aqueles que são porta-voz dessa verdade se submete a essa pregação, então nós entendemos que a palavra que está sendo pregada emana do trono de Deus. E Paulo diz: olha, irmãos, eu dou glória a Deus, eu exalto o nome do Senhor, porque vocês têm tido sensibilidade espiritual de fazer essa interpretação, o que é a vontade do homem e qual é a vontade de Deus. E vocês conseguem, de fato, recepcionar a palavra que nós pregamos, não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Ele continua dizendo: a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que crerdes, operando, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo conduzindo a mente e o coração dos irmãos da igreja em Tessalônica. Irmãos, João 3,16 diz: porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Quando nós olhamos Salmo 23, o Senhor é o nosso pasto. Logo então, irmãos, está atrelado nas sintaxes desses versículos um gerenciamento da graça de Deus no poder de mando no nosso coração. O processo da fervorosidade cristã, ou a operosidade da fé, é uma prática reproduzida pela igreja, que é oriunda de uma fé pautada nas Escrituras. É quando nossos corações são direcionados pela palavra de Deus. E é isso que Paulo diz. Por isso que eu vou repetir o que eu já falei antes, na igreja em Tessalônica, Paulo consegue ver uma fé operosa, abnegação do amor e uma firmeza na esperança. O que é isto? A operosidade da fé. A firmeza de nos mantermos íntegros. Irmãos, abre parênteses, já falamos sobre isso. Nós, como servo de Deus, nós não estamos isentos de cair em pecado, nós não estamos isentos de ter as mesmas dificuldades do que uma pessoa que não tem Deus. Ou seja, nós, como servo de Deus, nós estamos vulneráveis a qualquer outra contaminação. Agora, qual é a diferença? A diferença é o processo da resiliência em nossa vida, que é oriunda de uma fé na palavra de Deus. Ou seja, nós vamos cair, mas o levantar é de Deus. Nós não vamos permanecer no pecado. Nós vamos ter deslizes na vida, mas não vamos ficar no deslize da vida, porque Deus vai nos resgatar. Por quê? Porque sempre nós iremos buscar o Senhor. Como diz Provérbios, não é isso que ele diz? Aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prospera, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Fecha parênteses. E Paulo vê isto nesta igreja. Vamos agora para o versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existente na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo aqui no versículo 14, ele vai dizer: irmãos, é debaixo de provações, de oposições, de algozes que vocês manifestam uma piedade cristã, uma vida eficaz, como ele diz no 14. Tanto é, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas. Ou seja, imitadores no que sentido? Vocês também, como outras igrejas, já passaram por perseguições,
por afrontas, por castigo por parte dos homens, mas continuam íntegros. Meu irmão, perseverai. Essa é a palavra de Deus. Perseverai. Continuai firme. Continuemos labutando firme. Perseverai na fé. Aí nós vamos estar exatamente na mesma condição dos grandes homens de Deus que ficaram para trás, porque já morreram, mas que foram fiéis e leais à palavra de Deus. Paulo diz, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Os judeus ortodoxos da lei mosaica, que diziam que tinham que guardar o sábado, que tinham que guardar a circuncisão, as festas anuais, e opositores do evangelho de Cristo, dizendo que eles deveriam agregar tudo isto, e passava a perseguir os crentes, caluniar os crentes, mas eles não olhavam para a dificuldade, eles continuavam olhando para Cristo, e desta maneira, meus irmãos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo se espalhava por toda aquela região da Europa, a ponto da igreja em Tessalônica se tornar exemplo, ou seja, outros irmãos diziam, olha, nós temos que continuar firme como os irmãos lá de Tessalônica. Irmãos, para resumir, fazendo uma síntese aqui, a vida cristã é uma vida vivida, de fato, eficazmente. Nós aprendemos e executamos, e desta maneira nós nos tornamos exemplos para outros. Que Deus te abençoe, seja em qualquer área da sua vida, você seja um servo de Deus, exemplo, com uma fé de fato operosa. Que Deus abençoe, até a próxima reflexão.